De uns tempos para cá, eu tenho percebido que inovação virou a palavra mais esvaziada do vocabulário corporativo, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas todo mundo fala que quer inovar, mas quando se faz a pergunta, pessoal, o que significa inovar aqui dentro da empresa? O silêncio é ensurdecedor, né? E o pior é que muita gente confunde inovação com ideias criativas, mas o meu ponto de vista é que inovar não é ter ideias, né? E sim ter coragem para testá-las, estratégia para validá-las e maturidade para decidir quando essas ideias devem morrer porque simplesmente elas não funcionam. E é aí que a maioria dos times de produto falha, não por falta de talento, nem de método, mas por falta de cultura, né? Acho que a gente precisa ser honesto aqui, e perceber que em muitas empresas o discurso de inovação é bonito, mas o comportamento é outro. O time fala em experimentar, né? Mas qualquer erro vira relatório de auditoria. O líder fala em pensar fora da caixa, mas não dá tempo para ninguém sair da caixa. E quando alguém tenta fazer algo diferente, o sistema imunológico da empresa reage. E aí o resultado disso tudo é que as pessoas param de propor, param de arriscar, param de pensar e começam a operar no modo cumprir sprint. Faz sentido isso? E aí eu costumo chamar tudo isso aqui, né, da síndrome do produto eficiente, porque o time ele entrega tudo certo, mas nada novo, né? O backlog ele anda, né, mas o produto não evolui. E o ambiente ele fica previsível demais, né? Ao ponto de ficar estagnado, né? E sabe o que é mais curioso disso tudo? A falta de inovação, ela raramente é um problema técnico. Na verdade, ela é um problema comportamental. Eu entendo que a cultura do time ela molda a coragem das pessoas, né? E se a cultura recompensa a previsibilidade, ela mata a curiosidade. Se recompensa o não errar, ela anula aquele bom e velho, e se fizermos assim ao invés de do outro jeito, né? Eu já vi times brilhantes, né, com product managers brilhantes, simplesmente ficarem bloqueados, né, por uma liderança que exigia inovação sem oferecer segurança psicológica. E aí vem um paradoxo. Todo mundo quer pensar diferente, mas ninguém quer ser o primeiro a levantar a mão. Porque construir uma cultura de inovação não é sobre trazer uma palestra inspiradora ou montar um hackathon por trimestre, né? Eu acho que tudo isso é uma grande fantasia da inovação. E o mercado já está meio que cheio disso, meio que saturado disso tudo, sabe? Eu acho que o que realmente constrói uma cultura inovadora são microcomportamentos consistentes, repetidos todos os dias. É, Ao pensar sobre esse episódio aqui, eu comecei a relembrar momentos aos quais eu percebi que eu estava em um ambiente que se dizia inovador, mas na prática não era, e quais caminhos eu busquei para que de fato eu pudesse colocar em prática um senso de inovação. E foi aí que eu, aos poucos, fui resgatando esses hábitos e criei aqui um framework bem básico, né, com um passo a passo para que a gente possa resgatar esse senso de inovação no nosso dia a dia. Esse framework eu chamei ele de círculo, tá? É um acrônimo é, que explica esse passo a passo, tá bom? Então eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. O primeiro o primeiro passo, né, o primeiro ponto de atenção, a primeira ação que a gente precisa ficar atento quando a gente quer realmente estimular a inovação,
é a curiosidade estimulada, né? O primeiro C da palavra círculo, né? A curiosidade estimulada. Então, a ideia aqui é criar encontros, rituais que alimentem o olhar curioso do time, né? Por exemplo, Quinta da Inspiração, onde cada pessoa traz um produto ou experiência que admirou naquela semana, né? E explica o porquê. Porque a curiosidade ela é contagiosa, né? E isso muda todo o ânimo e o comportamento, a postura de um time. A segunda letra desse acrônimo é o I, de insegurança normalizada, né? Inovar é desconfortável, né? Então, normalize esse desconforto. Fale sobre os testes que não deram certo, mostre as falhas que ensinaram algo, né? Transforme o erro em aprendizado público e não em vergonha privada, né? Aí a gente vem para o R de resultados contextualizados. Nem toda inovação gera ROI imediato, né? Você sabe disso, eu sei disso, acho que todo mundo sabe disso. Talvez algumas pessoas não queiram admitir. E tá tudo bem, né? O importante é ter métricas de aprendizado, não só de performance. Então, premie quem aprendeu mais rápido, não quem acertou por sorte. Depois a gente tem a conexão entre times, né? O outro C desse acrônimo. A inovação ela nasce no atrito entre perspectivas diferentes. Então, promova trocas entre squads, né? Convide clientes para sessões, traga gente de fora para tensionar ideias. O time que só conversa com o próprio time repete os próprios pensamentos, né? Vira um eco ali dentro da squad. Aí a gente vem aqui para o U, de usuário como fonte de provocação. Toda inovação, ela começa com uma dor humana. Não é como podemos fazer melhor, e sim por que isso ainda dói para o usuário. Então, isso precisa te incomodar. Usar o usuário como fonte para essa provocação interna é fundamental, né? É curioso como as melhores ideias surgem quando alguém tem empatia de verdade, né? Aí a gente vem aqui caminhando para o nosso finalzinho do nosso acrônimo, do nosso framework, que é o L, de liberdade com responsabilidade. Deixa o time experimentar, sabe? Mas com critérios claros. Dê autonomia para testar e accountability para medir, né? Porque a inovação ela precisa de espaço, mas ela também precisa de direção, né? Não é deixar tudo solto, mas apenas livre o suficiente para que fique enquadrado dentro daquilo que você imagina que é o caminho e que você vai descobrindo também conforme vai caminhando, mas você precisa ter alguns limites, né? É, os limites que direcionam na realidade. E aí a gente vem aqui para a última letra do acrônimo, que é a letra O, de observação contínua. A cultura, ela se enfraquece quando não é monitorada, né? Então pergunte com frequência: o que aprendemos essa semana? É simples, mas muda totalmente a mentalidade, né? Eu posso trazer aqui um caso com base na minha experiência, né? Eu trabalhei com um time que durante meses ele dizia, as pessoas desse time diziam, né, que aqui a gente não consegue inovar porque o contexto não permite, né? E aí a gente, ao conversar com essas pessoas, a gente decidiu em conjunto criar um micro hábito, né? Que foi toda sexta-feira a gente precisava registrar uma proposta de experimento, por menor que fosse, né? Com base, obviamente, em dados, em observação, né? Enfim, né? Com base nos nossos aprendizados anteriores, pequenos experimentos como, sei lá, uma mudança, como ocorreu, uma mudança na copy do produto, né? Uma pequena mudança no fluxo de navegação, é,
um entendimento mais aprofundado do insight de usuário, que dali a gente decidiu que precisava realmente realizar ali uma outro tipo de pesquisa. Então, isso em poucas semanas, esse micro hábito, é, nos proporcionou uma mudança de ambiente, né? Mas não porque o sistema ficou mais aberto, mas porque o time mudou o comportamento dentro do sistema, né? Então a cultura começou a se mover de dentro para fora. Então, se você quer uma cultura de inovação, pare de pedir ideias, sabe? E comece a construir condições. Isso eu vivenciei na prática, porque eu entendi que inovação ela é consequência e não comando. E cultura é o que o time faz quando o líder não está na sala. É, e aí eu considero super importante que você pergunte-se, né, se as pessoas do seu time elas têm medo de errar ou medo de não tentar. Porque a resposta a essa pergunta ela revela o estágio real da sua cultura. E também vale lembrar que inovação, ela não nasce num brainstorming, né? Pelo menos esse é meu ponto de vista. Ela nasce na coragem silenciosa de quem escolhe pensar diferente, mesmo quando o contexto não ajuda, né? De dar aqueles primeiros passos, de começar internamente ali na sua squad um movimento, né? Com um olhar diferente. Então, se você lidera um time de produto, acho que essa é a hora de olhar menos para o backlog, menos para o roadmap e mais para o comportamento das pessoas que o constrói, né? Porque não existe produto inovador sem gente que se sinta livre para inovar. E é isso que diferencia, de fato, um time eficiente de um time realmente transformador, tá? Esse é meu ponto de vista, era o meu cafezinho, digamos assim, sobre essa questão de inovação no ambiente corporativo e como, infelizmente, virou uma palavra tão vazia dentro das empresas, né? Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!